os olhos agora, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos colocamos em tua santa e bendita presença. Te agradecemos, Senhor, por mais essa noite. Te agradecemos, meu Senhor, por estar em tua casa. Noite de Santa Ceia, noite de comunhão, Senhor. Louvado e exaltado seja o Senhor, meu Pai. Seja glorificado, meu Pai. Tu és soberano, tu és digno, meu Pai, de toda a honra e toda a glória. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida que nos dá. Obrigado pelos teus feitos, meu Pai, pelos seus propósitos em nossas vidas, Pai. Pedimos ao Senhor, meu Pai, que venha com a tua presença, que o Senhor venha tocar, meu Pai, aos nossos corações, que o Senhor possa falar conosco, Senhor. Ó Senhor, nós queremos, meu Pai, sempre sermos submissos a Ti, Senhor. Ter ouvidos sensíveis, meu Pai, ao Teu Espírito, meu Pai. Então fala conosco, Senhor. Abençoe aos levitas, Senhor. Que nós possamos, Senhor, dar o melhor, meu Pai, de nós para Ti, Senhor. Que nós, meu Pai, diminuímos, meu Senhor. Que cada dia o Senhor cresça, meu Pai, em nossas vidas. Meu Pai, te agradeço e te louvo, meu Pai. O Senhor, meu Pai, alcança, meu Pai, das minhas famílias, meu Pai, de cada um aqui presente. O Senhor, meu Pai, possa, meu Pai, fazer transformações, meu Pai, nos corações, trazer salvações, meu Pai, aos lares, meu Pai. Ó, meu Pai, alcança cada um, Senhor, te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Repreenda, meu Pai, tudo aquilo, meu Pai, que tenta nos afastar de Ti, Senhor. Que caia por terra no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Ó, Senhor Deus, faça-se presente, meu Pai, essa noite conosco. Nós te agradecemos no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.
Amém. Glória a Deus. Depois desses cânticos maravilhosos, quem sentiu a presença do Senhor aqui na adoração? Amém. Quem sentiu, diga amém. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Vamos para a palavra do Senhor, que se encontra em Apocalipse, capítulo 3. E nós vamos ler do verso 7 ao 13. Apocalipse 3, do 7 ao 13. Nós vamos ler a carta à igreja de Filadélfia, né? E ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz aquele que é santo, que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e nenhum homem fecha, e que fecha e nenhum homem abre. Eu conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, e nenhum homem pode fechá-la, porque tens uma pequena força, e tens guardado a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem ser judeus não são, mas mentem, eis que eu farei com que venham e adorem diante de teus pés e saibam que te amo. Porque tu guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que virá sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Eis que em breve venho, retém o que tu tens, para que nenhum homem tome tua coroa. Aquele que vencer, eu farei uma coluna no templo do meu Deus, e ele não sairá mais de lá. E eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, que é a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus. E eu escreverei sobre ele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amém. Vamos repetir junto o verso de número 12. Aquele que vencer, eu farei uma coluna no templo do meu Deus. E ele não sairá mais de lá. E eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, que é a nova Jerusalém, desce do céu, é o meu Deus. E eu escreverei sobre ele o meu novo nome. Amém. Pode se assentar. Graças a Deus. A igreja é o tema do nosso mês de novembro. Nós estamos, neste mês, sempre trazendo uma palavra referente à igreja do Deus vivo, né? Você sabe que a igreja não salva. Quem salva é Jesus Cristo, né? Mas a igreja, ela é importantíssima. A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. Então, às vezes, a pessoa ela cai num grande engano, que é pensar que pode ser crente, pode ser salvo fora da igreja. A Bíblia diz que Jesus veio buscar a sua igreja, não é verdade? Então, a igreja, ela é importantíssima. Ela é o espaço onde a gente encontra uma comunidade para poder, então, estar inserido, né, nessa comunidade e assim ter a nossa vida de comunhão com Deus. A Bíblia manda a gente congregar. A Bíblia fala da igreja desde lá do ministério terreno de Jesus, quando ele disse: olha, eu estabeleço a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é verdade? A igreja do Deus vivo, ela é uma igreja poderosa. Ela é uma igreja fortalecida no nome de Jesus Cristo, né? A igreja é importante. Diga assim comigo: a igreja é lugar de milagres. Amém. Graças a Deus. Por que a igreja é esse lugar de milagres? Porque é exclusivamente na igreja
que habita o Espírito de Deus. Não é verdade? O mundo, a Bíblia diz, não tem o Espírito Santo. O mundo não conhece, o mundo não pode recebê-lo. Por quê? Porque não conhece, não tem afinidade com ele. Não é verdade? Então a igreja é a única que tem a presença do Espírito Santo de Deus. Jesus realizou o ministério terreno dele, 3 anos e meio aproximadamente, ele subiu, mas antes de subir ele disse, olha, eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo veio em Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, a Bíblia fala que o Espírito de Deus ele foi derramado e houve ali um momento glorioso na vida da igreja. A igreja começou então ali a pregar a palavra, a converter almas. O apóstolo Pedro, num sermão, numa pregação, converteu mais de 3.000 almas e a igreja só crescia. Na verdade, a igreja só se fortalecia cada dia mais. E de lá para cá, o inimigo tem perseguido, o inimigo tem lutado para parar a igreja, para fracassar a igreja, mas a igreja ela jamais pode ser destruída, porque nela habita a presença viva, poderosa do Espírito Santo. Não é verdade? Então nós como igreja, nós temos que estar buscando esse poder do alto, porque esse poder, ele existe. Diga assim comigo, esse poder, ele existe, ele está disponível. Diga assim, eu preciso buscá-lo. Como igreja, nós não podemos ficar apáticos diante da situação que o mundo está vivendo. Como igreja, a gente não pode ficar adormecido, não é verdade? A Bíblia fala assim, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Cristo te iluminará. É fato que a igreja dos últimos dias ela está dormindo. Nunca se teve tanta gente nos templos. Os templos estão lotados. Mas a igreja ela está adormecida. A igreja ela perdeu aquela sensibilidade do Espírito Santo, né? Perdeu aquela comunhão com Deus. Você já não percebe mais aqueles dons, né, do Espírito Santo nas igrejas. Há uma crise nessa questão da fé. E a Bíblia ensina que nós temos que buscar do poder do alto. Você vê hoje igrejas que estão cada dia mais fora da palavra. A igreja começou, como eu disse, em Atos dos Apóstolos, ela caminhou 300 anos perseguida. Depois houve uma grande mudança na igreja. Quando Constantino, que era o imperador, se converteu ao cristianismo, e aí a igreja parou de ser perseguida. Mas a partir daí, muitas coisas ruins começaram a entrar para dentro da igreja, e ao longo dos anos, isso não foi de um dia para o outro, mas foi ao longo de centenas de anos, a igreja foi distanciando dos caminhos do Senhor, chegando ao ponto de vender perdão de pecados, chegando ao ponto de ter o tribunal da Inquisição e as pessoas serem maltratadas, torturadas e mortas por causa da igreja. Isso falando em nome de Deus, né? A igreja, um domínio, né? Com mão de ferro pesada sobre as pessoas. Veio a reforma do século XVI e a igreja então corrigiu aquilo que estava fora da palavra. Mas hoje a gente vê que a igreja, em muitos casos, ela está caminhando fora da palavra. Não é verdade? Você vê hoje coisas absurdas que estão acontecendo nas igrejas. Eu louvo a Deus pela nossa igreja, eu agradeço a Deus pela nossa igreja, que ainda procura manter o zelo pela palavra, procura manter a fidelidade com a palavra, mas não está assim por aí. Você sabe disso, né? As coisas estão complicadas, as coisas estão difíceis. A gente vê as pessoas que viajam, né? As pessoas que mudam de cidade. Quanta dificuldade para poder encontrar uma igreja, para poder congregar, uma igreja que está ainda sendo fiel à palavra de Deus. Não é verdade? Então, Jesus, ele, aqui já ressurreto, ele chama
o apóstolo João, você sabe que quando a igreja foi perseguida, os apóstolos foram martirizados. Uns foram crucificados de cabeça para baixo, como foi Pedro, né? Outros foram cerrados pelo meio, outros foram mortos à espada, e a situação era muito difícil para quem era crente do primeiro século. E João, ele foi aqui o último que ainda estava vivo. João aqui ele tinha próximo de 100 anos de idade. Pedro, o grande apóstolo, já tinha ido para a eternidade. Tiago já tinha ido para a eternidade. Os outros apóstolos, Mateus, né, todos já tinham sido martirizados, não estavam mais na terra. Mas João, ele foi preservado, ele foi perseguido pelas autoridades também, mas ao invés de ele passar pela morte, ele foi exilado na ilha de Patmos. E lá ele ficou, então, completamente sem nenhuma comunicação, não é verdade? Da igreja, das pessoas, ficou lá isolado. E lá naquela ilha, né, quando as autoridades pensaram assim, nós vamos silenciar esse apóstolo, ele não vai mais poder falar do nome de Jesus, ele não vai mais poder pregar o Evangelho, nós vamos amordaçá-lo, nós vamos impedi-lo de fazer a obra de Deus. E foi lá que João realizou uma grande obra. Escreveu o Apocalipse, que é esse livro maravilhoso, né, que o nome significa revelação. Então, Deus deu revelações grandiosas para ele. Quando as autoridades pensavam que tinha calado aquele grande apóstolo, Deus abre uma porta no céu e o nome de Jesus continua sendo proclamado, glorificado e exaltado. Né? Quando o inimigo pensar que está te impedindo, Deus está abrindo uma porta para você prosseguir, ir em frente, glorificando, exaltando o nome dele, exercendo a tua fé e fazendo do Evangelho mais do que vencedor. Amém? Quem entendeu pode aplaudir, glorificar, aleluia, glória a Deus, graças a Deus. Então você vai ver no Apocalipse, já no comecinho, no primeiro capítulo, Deus chama João, Jesus chama João para o terceiro céu, para revelar coisas incríveis, coisas sublimes, maravilhosas. E João se encontra em espírito, então, no céu, e ele tem revelações fantásticas. E Jesus, então, fala para ele escrever tudo que ele estava vendo, tudo que ele estava presenciando. Então, Jesus manda 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Né? E uma das igrejas é que nós estamos aqui no capítulo 3, né? No verso 7 de Apocalipse. Capítulo 3, verso 7. Que é a igreja que ficava em Filadélfia. Né? Então, você olha aqui, ele diz assim, ao anjo da igreja de Filadélfia, quer dizer, ao pastor da igreja, né? Aquele que estava liderando o trabalho na igreja de Filadélfia, escreve: estas coisas diz aquele que é santo, que é verdadeiro. Quer dizer, Jesus está dizendo, olha, quem está dizendo isso sou eu, que sou santo, que sou verdadeiro. Aquele que tem a chave de Davi, o Senhor Jesus, né? Que abre e nenhum homem fecha, e que fecha e nenhum homem abre. Quer dizer, ele tem autoridade. A igreja tem autoridade, não é verdade? Em verso 8 ele fala, eu conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, e nenhum homem pode fechá-la, porque tens uma pequena força e tens guardado a minha palavra e não negaste o meu nome. Dá uma paradinha aí, olha aqui para mim. Essas cartas às igrejas, elas não eram exclusivamente para as igrejas da Ásia. Elas representam a igreja do Senhor Jesus nas diferentes fases que o mundo foi se desenvolvendo, né? Os fatos foram acontecendo. Então, essas cartas elas têm a ver com a nossa igreja hoje. A igreja hoje. Então, quando Jesus está dizendo assim, olha, eu conheço as tuas obras, ele está dizendo que ele conhece a tua vida. Ele conhece o teu proceder. Às vezes você acha que só você sabe o que está acontecendo. Mas não.
Jesus sabe o que se passa no teu coração. Ele sabe o que se passa na tua vida. Às vezes nem a tua esposa, teu marido não sabe. Às vezes você não contou para ninguém, só está no teu coração. Mas Jesus conhece todas as tuas obras. Ele conhece todos os teus pensamentos. Ele sabe das tuas lutas, Ele sabe das tuas dificuldades, Ele sabe dos teus sonhos, Ele sabe dos teus desejos, Ele sabe tudo o que se passa com a tua vida. Tudo. Ele tem pleno conhecimento da tua vida. Né? E é interessante que ele fala assim, olha, eu conheço as tuas obras, e eu tenho posto uma porta aberta diante de ti. Né? E ninguém pode fechar. Por quê? Porque tens uma pequena força, e tens guardado a minha palavra, e não negaste o meu nome. Às vezes você pensa que está sem força nenhuma, mas você ainda tem uma pequena força. E você tem guardado a palavra de Deus. Diga assim comigo. É importante que eu guarde a palavra de Deus. Diga assim, essa pequena força que eu tenho faz toda a diferença. Porque com essa pequena força, em nome de Jesus, eu posso derrotar o poder do inferno, o poder das trevas. Eu posso caminhar firme, adorando, exaltando e glorificando o meu Deus. Amém. Quem entendeu pode aplaudir, pode louvar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. É interessante no verso 11, ele fala uma palavra que é muito atual. Eis que em breve eu venho. Retém o que tu tens, para que nenhum homem tome a tua coroa. Para que ninguém tome a tua coroa. Jesus está dizendo aqui, olha, tem uma coroa, tem um galardão para você, tem uma recompensa para você. Mas tem gente, ou melhor, tem alguém querendo roubar a tua recompensa. Tem alguém querendo roubar a tua coroa. Coroa significa poder para reinar, não é verdade? Quando o rei assumiu o trono, ele recebia a coroa. Coroa significa poder para reinar. O diabo quer tirar esse poder da tua vida. O diabo quer reinar na tua vida. Mas diga assim, ó, em nome de Jesus, na minha vida, só reina o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Amém. Então, na tua vida, meu irmão, o diabo não reina. Ele não reina. Ele quer reinar, mas ele não reina. Na tua vida reina o Senhor, o Todo-Poderoso. Então ele disse, olha, você tem que cuidar. Por quê? Porque o inimigo pode roubar sim a nossa coroa, pode roubar sim a nossa fé, pode enfraquecer a nossa fé. Você sabe que quando Jesus te salvou, quando Ele alcançou a tua vida, começou uma luta espiritual. Começou uma batalha renhida da tua carne contra o teu espírito. E essa luta ela vai continuar até o último suspiro de vida, sabia disso? Essa luta vai continuar. E você tem que lutar, você tem que vencer as trevas. Porque a palavra diz assim, olha, vou até ler de novo aqui para você, ó, verso 11. Eis que em breve eu venho. Retém o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quer dizer, o que é reter? É você segurar. Verdade? É você conseguir impedir o inimigo de roubar aquilo que você tem. Então, quer dizer, existe um inimigo, sim, tentando roubar a nossa fé, tentando roubar a nossa coroa. Não é verdade? A luta, às vezes a pessoa acha que a luta do crente é só ir para a igreja. É só ir para a igreja, está tudo certo. Não, não é tudo não. Vir para a igreja é uma parte da nossa vida com Deus. Mas no dia a dia, nós temos que lutar. É verdade? No dia a dia, nós temos que vencer as trevas. Aqueles pensamentos que o inimigo lança.
Nós temos que vencer. Verdade? Há aquelas oportunidades que parecem que a gente não pode perder, mas que desagrada a Deus. Nós temos que vencê-las. Por quê? Porque a nossa maior riqueza é a nossa salvação. Verdade? Nossa maior riqueza. As outras coisas todas vão passar. Todas vão ficar aqui. E o que causa fraqueza na nossa fé, nós temos que vencer, para que a nossa fé seja cada dia mais avivada na presença de Deus, não é verdade? E o verso de número 12, você que está acompanhando aí, ó, uma palavra maravilhosa de Jesus. Aquele que vencer, eu farei uma coluna no templo do meu Deus. Diga assim comigo, aquele que vencer, eu farei uma coluna no templo do meu Deus. Mais uma vez, aquele que vencer, eu farei uma coluna no templo do meu Deus. E diga assim, e dali ele jamais sairá. Exatamente sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Colunas do templo do Senhor. Você pode olhar que em todas as cartas, Jesus ele fala e no final ele traz uma palavra de recompensa para cada um. Então, para uma igreja ele fala, aquele que vencer vai sentar comigo no trono do meu Deus. Na outra carta ele fala, aquele que vencer vai comer da árvore da vida. Outra carta ele fala que aquele que vencer vai andar de branco comigo, quer dizer, santidade, né? E aqui, para a igreja da Filadélfia, ele fala, e aquele que vencer, eu farei dele a coluna do templo do meu Deus. Não é verdade? É sobre essa coluna que eu quero falar com você nessa noite. Quando a gente pensa em coluna, a gente pensa em sustentação do edifício, não é verdade? Mas é interessante que essa coluna aqui, ela não sustentava o edifício. Quem já viu o templo de Salomão aqui? Assim, é claro que você não viveu 2000 anos atrás, né? Não estou dizendo que você viveu lá na época, né? Mas, quem já viu o templo de Salomão? Uma foto na Bíblia, uma foto na internet, acredito que todo mundo viu, né? Esse templo de Salomão, você sabe que o rei Davi, ele tinha o desejo de construir o templo. Porque a história de Israel é assim, eles estavam no Egito, foram libertos, aí eles caminhavam pelo deserto, eram peregrinos no deserto, e eles tinham então o tabernáculo. Né? O tabernáculo era montado e desmontado. E ali tinha tudo aquilo que era próprio da adoração a Deus, não é verdade? Muitas daquelas coisas, daqueles símbolos, né, tinham no templo de Salomão. E Deus, então, ele deu todos os detalhes como que ele queria que fizesse o templo. Não foi uma invenção de Davi ou de Salomão, não. Foi Deus que deu os detalhes. Como que seria? Tamanhos, dimensões, o que ia ter no templo, como que seria feito, né, de que forma. Deus deu em detalhes. E Davi, você sabe que o primeiro rei de Israel foi Saul, ele lutava com os inimigos, e aí ele perdeu uma guerra para os filisteus, ele morreu nessa guerra, ele e os filhos dele, e aí então Davi, que já estava prometido o trono, ele assume o trono. E Davi, ele era um guerreiro formidável, Deus era com ele, e ele não perdia guerras, né? Ele ia para as guerras, e ele vencia as guerras. E ele foi conquistando território. E ele estabeleceu então a capital de Israel, Jerusalém, e ali ele fortificou a cidade, construiu muralhas, construiu palácios, e aí ele tinha um desejo de construir o templo do Senhor. Mas Deus falou para ele, não, você não vai construir o templo porque as suas mãos estão manchadas de sangue. Essa construção quem vai realizar é teu filho, né, que vai assumir o plano, Salomão. Então, Salomão foi incumbido de construir o templo. Por isso que fala Templo de Salomão. Então, esse templo foi construído, era o centro da adoração de todo Israel. Quando Jesus veio do ministério terreno, o templo estava em pé. Aquele templo que Salomão construiu
tinha sido destruído, mas Herodes o Grande reconstruiu o templo, né? Demorou mais de 40 anos reconstruir, e o templo estava lá, bonito, belo e formoso. E essas duas colunas, se você entrar na internet, você colocar lá o Templo de Salomão em Israel, na época de Jesus, você vai ver que ele tinha duas colunas na frente do templo. Essas colunas, elas foram construídas assim também como Deus deu os detalhes, ele deu também os detalhes para esta coluna, não é verdade? Então, olha, vamos olhar um pouquinho, né, a respeito disso. Abre lá em 1 Crônicas, capítulo 18. 1 Crônicas, capítulo 18. Nós vamos ler do 1 ao 8. Agora, depois disso, sucedeu que Davi feriu os filisteus e os subjugou e tomou Gate e as suas aldeias da mão dos filisteus. E ele feriu Moabe, e os moabitas se tornaram servos de Davi e trouxeram presentes. E Davi feriu Hadadezer, rei de Zobá, em Amate, enquanto vinha para estabelecer o seu domínio junto ao rio Eufrates. E Davi tomou dele 1000 carruagens, 7.000 cavaleiros e 20.000 homens a pé. Davi também já arretou todos os cavalos das carruagens, mas reservou 100 carruagens. E quando os sírios de Damasco vieram para socorrer Hadadezer, o rei de Zobá, Davi matou dos sírios 22.000 homens. Então Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios se tornaram servos de Davi e trouxeram presentes. Assim o Senhor preservava Davi onde quer que ele fosse. E Davi tomou os escudos de ouro que estavam sobre os servos de Hadadezer e os trouxe para Jerusalém, de modo semelhante de Tibate e de Cum, cidade de Hadadezer. Olha aí, presta atenção agora. Trouxe Davi grande quantidade de bronze, com o qual Salomão fez o mar de bronze e as colunas e os vasos de bronze. Então, essas colunas na frente do templo, elas têm um significado muito importante para nós. Elas eram feitas de bronze. Embora o templo fosse revestido de ouro por dentro, as colunas eram feitas de bronze. Por que o bronze? Porque o bronze ele significa humanidade, significa o homem, significa nós, né? O bronze ele precisa ser polido constantemente, porque senão ele perde o brilho, ele perde o vigor, né? Ele perde o brilho, né? E a gente também, a gente precisa estar sempre sendo polidos por Deus, não é verdade? Deus precisa sempre estar trabalhando na nossa vida, para que a gente não perca o brilho do Espírito Santo na nossa vida, não é verdade? Então, para a gente entender um pouquinho mais, vai lá em 1 Reis, capítulo de número 7, e nós vamos ler o 13. 1 Reis 7, 13 a 22. 1 Reis 7, 13 a 22. E o rei Salomão mandou retirar Hirão de Tiro. Ele era o filho de uma viúva da tribo de Naftali, e o seu pai era um homem de Tiro, um trabalhador de bronze, e era cheio de sabedoria, e entendido e astuto para executar todos os trabalhos em bronze. E ele veio até o rei Salomão e executou todo o seu trabalho, porquanto ele fundiu 2 pilares, as 2 colunas, né, de bronze, de 18 côvados de altura por peça, que significa 8 metros e 10 centímetros cada coluna, e uma linha de 12 côvados se envolvia a ambos. Essa linha de 12 côvados é de 5 metros e 40 centímetros, né? E ele fez 2 capitéis de bronze derretido para serem postos no alto dos pilares. A altura de um capitel era de 5 côvados, a altura do outro capitel era de 5 côvados. O côvado tem 45 centímetros, tá? E redes de trabalho trançado, e redes em forma de correntes
para os capitéis que estavam no alto dos pilares, 7 para um capitel e 7 para outro capitel. E ele fez os pilares em 2 fileiras ao redor sobre uma rede, para cobrir os capitéis que estavam no alto com romãs. E assim fez para o outro capitel. E os capitéis que estavam no alto dos pilares eram lírios trabalhados no pórtico, 4 côvados. E os capitéis sobre os 2 pilares também tinham romãs no alto, em cima do bojo que estava junto à rede, e as romãs eram 200 em fileiras em redor sobre o outro capitel. E ele levantou os pilares do pórtico do templo, e levantou o pilar da direita, e chamou de Jaquim, e levantou o pilar esquerdo, e chamou de Boaz. E no alto dos pilares havia lírios trabalhados. Assim foi terminada a obra dos pilares. Então, cada construção dessa é uma coluna muito linda, né? Eu fiquei pesquisando ela hoje e ela é muito maravilhosa, né? A forma como ela foi feita e o significado que tem cada uma dessas coisas que foram feitas, né? Então, Salomão mandou chamar Airão, né? Você viu aqui, ele era habilidoso para trabalhar com bronze. Irão, ele é um tipo do Espírito Santo na nossa vida, e você viu que esse material que foi usado para fazer essas colunas era um material que foi tirado, né? Foi vencida a guerra contra Hadadezer, inimigo de Israel, e esse bronze foi tirado das mãos, né, do reino de Hadadezer e foram trazidos para Israel. E Irão então trabalhou esse material. Hadadezer, ele é um tipo do diabo, é um tipo do mundo, né, para nós. Então veja bem, a gente era um bronze que estava nas mãos do inimigo, não é verdade? A gente era esse material que estava sendo usado pelo inimigo. Mas Jesus nos comprou, Ele nos tirou da mão desse inimigo. E Ele nos trouxe para os seus cuidados. Irão, então, preparou a forma, derreteu aquele bronze, então aqueles materiais, né? Tinha lá maçanetas, tinha lá símbolos, né? Tinha lá coisas que estavam nas mãos de Hadadezer. Salomão, Davi conquistou, trouxe. Irão, tipo do Espírito Santo, trabalhou, derreteu, fundiu, transformou esse bronze que era impuro, esse bronze que estava nas mãos do inimigo, ele trouxe e preparou para formar a coluna, né? Nós também estávamos nas mãos do inimigo. O inimigo usava a vida das pessoas para fins não determinados para agradar a Deus. Mas Jesus nos comprou e Deus trabalha na nossa vida, né? Como o vaso trabalha no oleiro, ele molda, não é verdade? Para que a gente possa então ser instrumentos nas mãos dele, não é verdade? Então, elas não serviam para sustentar, elas serviam para adornar. Se você prestar atenção, você vai ver que elas não eram colunas de sustentação, elas eram colunas de embelezamento do templo. Assim também, você na igreja, a igreja não depende de você exclusivamente para existir. A igreja não está fundamentada em nós, pessoas. Se a gente cair, a igreja não cai. Não é verdade? Se a gente fracassar como pessoa, a igreja ela não fracassa. Porque nós não somos colunas de sustentação da igreja. A igreja ela está sustentada numa coluna indestrutível que é o Senhor Jesus. Amém. É verdade? Então a nossa vida ela é importante aqui. Mas por que Deus quer a nossa vida na igreja? Não é para sustentar a igreja, mas é para embelezar a igreja. A igreja é a noiva de Cristo. O Espírito Santo está adornando a igreja para o grande dia do encontro com o noivo. Não é verdade? Então essas colunas, elas... Por isso que Jesus falou assim, olha, ao vencedor farei colunas no templo do meu Deus.
Quem que é vencedor aqui? Diga amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Então essas colunas, elas estavam colocadas na frente do templo. Era de bronze, porque significa a nossa humanidade. Podia ter sido de ouro. Tinha muito ouro, né, para se fazer. Mas Deus quis que fizesse de bronze para representar a nossa humanidade. Para representar que a gente não tem luz própria. Essas colunas, elas estavam na frente do templo. E quando as pessoas vinham para Jerusalém, os mercadores, as pessoas que vinham de longe, elas, do Monte das Oliveiras, elas olhavam aquelas colunas e o sol refletia naquelas colunas e elas brilhavam e eram como 1000 sóis refletindo naquelas colunas, representando que a nossa vida não tem luz própria, mas a nossa luz vem do sol da justiça, que é Jesus Cristo. Não é verdade? Nós não temos luz, é a luz de Jesus que brilha através de nós. Não é verdade? Então essas colunas eram lindas, né? Com 8 metros e 10 centímetros de altura. Uma circunferência, né, você viu aqui, de 5 metros e 40 centímetros, né? A linha que mediu a circunferência de cada uma dessas colunas. E elas estavam lá colocadas. E no topo delas tinha, então, 3 símbolos importantes para a nossa vida. Né? Ele preparou, então, se você depois em casa tiver tempo, você dá uma olhada e coloca lá as 2 colunas do templo de Salomão. Você vai ver que lindas que eram, né? O topo delas com capitéis, com romãs e com os lírios, né? Representando tudo muito bem trabalhado pelo artífice Irão, que era especialista, que era habilidoso para trabalhar o bronze. Né? Então, essas correntes que envolviam significa a nossa ligação a Jesus Cristo. Né? Nós estamos ligados a Jesus Cristo de uma forma fortalecida. Assim como a corrente tem resistência para ligar, nós estamos ligados em Jesus Cristo. Esse é o símbolo da corrente. As romãs significam o fruto do Espírito Santo na nossa vida. As romãs significam fruto, e eram muitas romãs, em 200 romãs em volta, né, de cada topo dessa coluna. E os lírios significa pureza, significa santidade. É o que Deus, é que o Espírito Santo trabalha na nossa vida. O Espírito Santo trabalha na nossa vida para nos ligar a Cristo, ser fortalecidos em Cristo, não é verdade? O Espírito Santo trabalha na nossa vida para que a gente tenha frutos do Espírito Santo, não é verdade? O Espírito Santo trabalha na nossa vida para que a gente tenha santidade de Deus na nossa vida. Esse é o que significa, né? Esse é o significado destes símbolos, né? Na presença lá do templo de Salomão. Deus quer que você seja coluna. Deus quer manifestar na tua vida esse poderoso amor. Não é verdade? A gente podia resumir aqui dizendo, olha, Deus quer manifestar o seu amor na nossa vida em 3 fases. No chamado, quando Ele nos chamou para participar do reino dEle, assim como Ele chamou Abraão, em Gênesis 12, assim como Ele chamou Davi, que estava na coletoria, ou melhor, Mateus, né? Levi, que estava na coletoria, chamou para segui-lo, assim como Ele chamou tantos outros, Ele te chamou um dia. Manifestação do amor de Deus, o chamado dEle para as nossas vidas, para pertencer ao reino dEle, para pertencer à igreja dEle. Segunda manifestação do amor de Deus, Ele nos chamou para salvação, para trabalhar a nossa vida. Assim como o Irão, que é um tipo do Espírito Santo, trabalhou nas colunas de bronze, fez uma obra maravilhosa, linda, assim também o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida hoje para nos tornar bonitos, para nos tornar adornados na igreja do Senhor, né? Para embelezar a igreja de Deus através da tua vida, né? E a terceira manifestação do amor de Deus, né? A primeira, Ele nos chama, a segunda, Ele nos salva, nos liberta, nos capacita nessa caminhada, e a terceira, Ele nos dá recompensas. O nosso Deus, Ele
recompensa a nossa caminhada com Ele. Isso vai acontecer lá na eternidade. Isso vai acontecer quando Ele vai galardoar a sua igreja. Ele quer fazer de você galardoado pelo poder dele. Não é verdade? Enquanto o mundo está sem Cristo, vai caminhando rumo à destruição, rumo a habitar e povoar o inferno, a igreja, ela caminha para morar com o Deus Todo-Poderoso, com o Altíssimo, aquele que nos comprou, nos lavou e nos purificou. Amém? Quem crê, pode aplaudir. Aleluia! Glória a Deus! Graças a Deus! Quem quer ser coluna no templo do Deus vivo? Diga amém. Amém. Vamos colocar em pé. Graças a Deus. Você que é coluna, se coloque em pé. Você que quer ser embelezado, adornado pelo Espírito Santo, se posicione na presença do Senhor e assim com os teus olhos fechados, na presença do Senhor. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos e te adoramos, Senhor, porque o Senhor tem sido maravilhoso com as nossas vidas. O Senhor tem cuidado de nós, meu Pai. E a Tua palavra vem nos mostrar que o Senhor deseja fazer de cada um de nós colunas no templo do Senhor. Colunas maravilhosas. Assim como Ele fez uma obra de arte, com significados tão profundos, assim também o Senhor quer trabalhar nas nossas vidas. Quero te agradecer, ó Pai, pela manifestação do Teu amor pela vida de cada um de nós. Nós te adoramos, te louvamos e te engrandecemos. No nome de Jesus, vai orando, vai buscando a Deus, vai adorando a Ele, enquanto o louvor entoa este cântico. Feliz.
reflete nessa bênção. Pensa nessa gloriosa vitória que o Senhor teve. Pensa o quanto nós éramos insignificantes, bronze no reino de Adão-Bezerra. Mas o Senhor nos resgatou. O Senhor comprou a tua vida por um precioso preço, por um alto preço, no precioso sangue de Jesus Cristo, e tirou você das mãos do inimigo para fazer de você colunas do templo do Deus vivo. O Senhor está trabalhando na tua vida, está a cada dia fabricando, fazendo, construindo estas colunas do templo do Deus vivo. Se permita ser trabalhado por Deus. Permita que o Espírito Santo tenha liberdade no teu coração. Colabora com Deus. Trabalha junto com Deus nessa empreitada, nesse objetivo. Porque a obra do Senhor, ela ainda não está completa na tua vida. A cada dia é um novo desafio. A cada dia é um trabalhar de Deus nas nossas vidas. O inimigo ficou furioso de te perder. Mas esse inimigo já está derrotado. Você pertence ao Deus vivo. Tua vida é preciosa aos olhos do Senhor. E Ele está trabalhando. Ele está polindo o bronze. Ele está polindo a tua vida. Ele está te libertando. Ele está te perdoando. Ele está caminhando contigo e lutando a tua luta, trabalhando naquilo que você não pode fazer. O Senhor está fazendo na tua vida. Confia nele, entrega a tua vida a Ele totalmente e deposita nele toda a tua esperança, toda a tua ansiedade. Lança sobre Ele agora e creia que Ele é poderoso para te salvar. Ele é poderoso para fazer de você verdadeiramente mais do que vencedor. Aleluia. Coloca a mão no teu coração e diga assim: eu creio que o meu Deus me comprou e me tirou das mãos do inimigo. Eu era um bronze sem valor. Mas agora o Senhor está fabricando, está trabalhando na minha vida. O Espírito Santo está polindo a minha vida, está adornando a minha vida para o encontro com o Senhor. E diga assim: eu estou disposto, eu estou disponível, meu coração está aberto para o trabalhar de Deus, agora e sempre. Amém. Pode aplaudir, glorificar, exaltar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Chega as suas mãos, receba a Deus. Poderoso Deus, amado Pai. O teu poder possa continuar nas nossas vidas, trabalhando a cada dia, Senhor. Que toda dúvida, toda insegurança, todo medo caia por terra agora. Que a tua igreja seja cuidada por ti. Espera o teu povo em paz para os seus lares, debaixo das suas potentes mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus o Pai e as doces e meigas consolações do teu Espírito esteja com toda a tua igreja. E todos aqueles que creem e recebem, digam amém. Pode aplaudir, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.